Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos hoje nessa semana, uma semana especial, de segunda a sexta-feira. A nossa live será a partir das 8 horas da manhã, devido à oração presencial que estamos fazendo na igreja. E depois, sábado, voltamos para o horário original, que é às 6 horas da manhã. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter você aqui junto comigo. Deus tem uma palavra para o meu coração, Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu tenho certeza que é uma palavra que vai nos fortalecer, nos encorajar e nos fazer continuar vivendo esse dia que o Senhor preparou para nós. Amém? Bom dia, Ruth, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Bom dia, Zaguete, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Sim, é meu aniversário hoje, meio século, né? Hoje eu faço 50 anos, né? E até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, e graças a Deus, né? Estamos aqui firmes para cumprir o ID, para cumprir o chamado do Senhor. Oi, Carla, bom dia, obrigado, querida. E o seu foi ontem, né, Carla? Se eu não me engano. Parabéns, viu, querida? Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, viu? Que Deus também te abençoe, Carla. Parabéns, viu, querida? Parece que eu vi alguma coisa ontem, eu só não tenho certeza, mas que Deus te abençoe ricamente, viu? Primeiro ano de muitos aí na presença do Senhor, cheio da graça dele e do cuidado dele. Amém? Alegria, né, Zaguete? Bênção demais. Muito bom. Obrigado, Ruth. Deus abençoe. Para os que estão chegando agora aí, fica aqui o meu bom dia. E vamos juntos, né? Deus tem grandes coisas para nos entregar nesta manhã. Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Queridos, vamos começar a nossa live de hoje. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E meditando na palavra de Deus nessa semana, nós reconhecemos o Senhor, né, o Deus como Senhor. E isso é importante, reconhecê-lo como Senhor. Também reconhecemos como Deus. Isso também é importante. Mas, queridos, não podemos deixar de reconhecer Deus também como Pai. Isso é uma consciência e uma convicção que eu e você precisamos ter na nossa vida. Temos um Pai, Criador dos céus e da terra, temos um Pai que sustenta todas as coisas e temos um Pai que cuida de cada detalhe da nossa vida. Amém? Bom dia, Gi. Deus te abençoe, querido. E o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de filho com pai, de filha com pai. Às vezes é muito difícil para algumas pessoas reconhecer Deus como pai. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês isso. Temos um pai. Temos um pai que cuida, se compadece, tem misericórdia, nos ama. Obrigado, Rosa. Deus te abençoe, querida. Bom dia. Temos um pai. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Que você hoje saia daqui tendo essa convicção de que esse Deus que é Deus, esse Deus que é Senhor, Ele é Pai. É interessante que quando Jesus Cristo foi nos ensinar como orar, os discípulos pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Como é que começa a oração que Jesus nos ensinou? Pai Nosso. Mas antes do Pai ser nosso, ele precisa ser meu. Eu só posso colocar no plural, grave isso que eu vou te dizer, eu só posso colocar no plural aquilo que já é meu no singular. Então eu só posso dizer nosso se ele primeiro for meu. Então essa consciência que eu e você precisamos ter.
temos um Pai. E essa é a nossa live de hoje, é o título da nossa conversa hoje. Temos um Pai. Bom dia, Norimar. Deus te abençoe, querido. E olha a promessa que já de cara esse Pai nos dá. É um versículo conhecido de todos nós, eu falei um pouquinho desse versículo ontem. Esse versículo eu postei também sobre ele. Esse versículo, ele mexe muito comigo no sentido de promessa. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 43, versículo 1 ao 5. Isaías 43, versículo 1 ao 5 diz assim: Mas agora sim diz o Senhor, recebe essa promessa, aquele que te criou, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você atravessar pelas águas, isso é um Pai falando, presta atenção. Quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não deixarão brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou ao Egito como resgate para livrá-lo da Etiópia e de Sebá em troca de você, visto que você é precioso. Olha o que o nosso Pai está dizendo. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar, as nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Não temas, pois eu te resgatei, te chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar os rios, eles não vão te cobrir. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você andar através do fogo, o fogo não te queimará. Queridos, isso é a garantia de um Pai. Fogo, rio, águas são dificuldades, são turbulências, são lutas, são desafios, são problemas. Mas existe uma promessa que o nosso Pai estará conosco em todos esses momentos. E Ele diz: eu sou o Senhor, o seu Deus. Queridos, precisamos confiar nesse Pai. E a confiança, ela não pode ser somente um discurso. É muito fácil dizer eu confio, todo mundo diz. Se você sair na rua agora e perguntar se as pessoas confiam em Deus, todas vão dizer confio. Já está no automático. Mas confiar é muito mais do que meras palavras. Confiar é muito mais do que um discurso. A confiança é uma entrega, a confiança é um descanso, a confiança é um comportamento, a confiança é um posicionamento diante da vida. Por que a gente não teme? Porque confia. Por que a gente descansa? Porque a gente entrega. E hoje eu quero que você saia daqui, esse é o meu desejo, dessa live, confiando completamente no seu Pai, naquele que te chama pelo nome, daquele que te sustenta, daquele que te trouxe até aqui, daquele que te conhece profundamente. Queridos, entenda uma coisa, confiar no Pai em dias de incerteza nos ajudam. Confiar em Pai em dias turbulentos, de tribulação, nos ajuda. Confiar no Pai nos momentos de fraqueza nos ajuda. Confiar no Pai quando tudo está bem nos conforta. Queridos, o Pai que temos aqui na Terra, os nossos pais biológicos, eles vão embora. Eu, por exemplo, não tenho mais a minha mãe. O meu pai ainda está vivo, graças a Deus por isso. Mas ele vai embora. Vai chegar um momento da vida que eu não terei mais. Os meus filhos um dia também não vão ter mais a mim. Mas nós temos um Pai que jamais vai embora, que jamais nos deixará. Eu quero que hoje você tenha consciência
da paternidade de Deus. Hoje o meu desejo é que você tenha consciência de que existe um Pai que te ama profundamente, poderosamente e quer te ver bem. Precisa confiar nisso. Confie nesse Pai, que além de Pai é Deus e é Senhor. Sabe, queridos, existem alguns benefícios que você precisa entender quando você confia nesse Pai Todo-Poderoso. Acontece coisas em nós quando depositamos a confiança nesse Pai maravilhoso. Porque a confiança, ela gera resultados. A confiança, ela gera consequências na nossa vida. De repente você até hoje confiou no seu pai, até hoje confiou na sua mãe, não tem problema nenhum, confiou nos seus irmãos, agora casado, casada, confia no seu cônjuge, confia nos seus filhos, confia no seu pastor, na sua pastora, não tem problema nenhum. Mas essa confiança, ela é passiva de frustração. Porque essas pessoas no qual depositamos também a nossa confiança, elas são seres humanos. E elas são passivas de erro. Elas podem errar. Mas Deus é perfeito. Deus é imutável, não muda. Deus é misericordioso como Pai. E Ele, como Pai, quer ver os seus filhos bem. E o primeiro benefício que acontece quando você confia completamente nesse Pai, nesse Deus maravilhoso, quando você entrega a sua vida completamente para Ele, quando você não vive mais por você, quando você agora começa a viver em Deus, a primeira coisa, o primeiro benefício, a primeira coisa que acontece é que você tem certeza de um futuro melhor. Você tem certeza de um futuro melhor? Você já parou para pensar nisso? Você tem certeza de um futuro melhor? Você sabe que os melhores dias da sua vida estão à sua frente. Ontem eu falei sobre isso, que grandes coisas estão por vir. Você tem certeza que o seu futuro será um futuro extraordinário? Você tem certeza que aquilo que os teus olhos ainda não viram, que os teus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus tem para você? Você tem convicção disso? Porque quando confiamos num Deus que é Pai, que é amoroso, que é misericordioso, que é poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, que me criou, que te criou, que nos fez filhos, quando você confia, você tem certeza de um futuro melhor. Não existe no nosso vocabulário a palavra será? Será que é possível? Quando confiamos, tudo se torna possível. Então, quando depositamos a nossa confiança nesse Pai, nós temos a certeza de um futuro melhor. Sabe por quê? Por causa dos planos que Deus tem para nós. Por causa dos projetos que Ele construiu ao nosso respeito. Por causa dos propósitos que Ele estabeleceu para nós. Jeremias 29:11 é um versículo que eu não canso de falar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Quando ele diz, porque sou eu, ele está dizendo, porque eu, seu Pai, tenho planos para você. Planos de fazê-lo prosperar em todas as áreas e não causar dano. Planos de dar a você, meu filho, minha filha, esperança e um futuro. Queridos, o futuro em Deus é garantido. O futuro em Deus, ele deixa de ser um mero achismo e passa a ser uma convicção. Quando depositamos a confiança nesse Pai amoroso, temos a certeza de um futuro melhor. Como eu sempre falo aqui nas lives, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas isso não define o seu futuro.
O seu futuro já está garantido em Deus. Bom dia, Dalva. Deus te abençoe, querida. O seu futuro já está garantido em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 9, olha só. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Abraão recebeu uma promessa. Abraão confiou no seu pai. E Deus deu para ele um filho da promessa. Vocês conhecem a história, Isaque. Hoje na tarde da oração, eu vou ministrar hoje na tarde da oração lá na igreja. Eu tenho uma palavra sobre isso, sobre a questão das promessas que Deus colocou no meu coração. Você tem promessa de Deus? Fique com ela até o fim. Ande sobre ela, confiando no seu Pai, confiando naquele que é fiel para prometer, confiando naquele que é todo poderoso para realizar o que prometeu. Sabe, confiar no Pai nos faz pisar na terra prometida. Confiar no Pai nos faz viver as promessas que Deus tem. Queridos, confia. Que não haja sombra de dúvidas na minha confiança e na sua confiança em relação ao nosso Pai. Sabe, o futuro é melhor e ele já está garantido em Deus. O seu amanhã já está garantido em Deus. Hoje eu estou fazendo 50 anos. Estou novo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Dalva. Estou novo. Mas se eu for pensar daqui para frente, eu não tenho mais 50 anos. Nem todo mundo chega aos 100 anos. Obrigado, Patrícia. Deus abençoe, querida. Então, eu tenho mais 40 anos, eu tenho mais 38 anos, 35 anos de vida? Não sei. Está nas mãos do Senhor. Mas eu posso confiar que daqui para frente eu tenho um futuro melhor. Porque eu confio no meu Pai. Eu confio naquele que cuida de mim. Eu confio naquele que direciona meus passos. Eu confio naquele que cuida de cada detalhe da minha vida. Então, Dalva, era 22. Né? Bênção demais, queridos. Eu louvo a Deus pela minha vida. Só tenho que agradecer e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. Né? Que venha mais 50, Rose, em nome de Jesus. Estaremos orando por ela, Norimar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Confie. Automaticamente você vai desfrutar da certeza de um futuro melhor. Sabe, quem confia, obedece. Eu falei de Abraão aqui. Abraão, quando foi chamado, ele simplesmente confiou e foi. Então, quando você confia no seu Pai, você obedece ao seu Pai, você obedece a direção. Sabe, a obediência nos protege e nos faz viver as promessas. A obediência acelera as promessas. Então, a primeira coisa, confie no seu Pai. Amém? Segunda coisa que acontece quando você confia em Deus como Pai, quando você tem certeza e a convicção de que além de Deus, além de Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, é Pai. Quando você confia, quando você reconhece Ele como Pai. Segunda coisa, você sabe que Ele está presente em todo o seu processo de vida. Queridos, a vida é um conjunto de processos. Existem milagres que acontecem assim. Deus é soberano. Mas existem milagres que fazem parte de um processo. A grande maioria deles. O que você está vivendo hoje, o que eu estou vivendo hoje,
faz parte de um processo. Faz parte de um processo. Então, quando você confia no seu Pai, quando você reconhece Deus como Pai, você tem a convicção de que Ele, esse Pai, está presente em todos os processos da sua vida, inclusive aqueles processos que você não entende, inclusive aquilo que está acontecendo que você não tem resposta. Deus está presente como Pai, cuidando do seu filho em cada processo. Sabe, queridos, crescer dói. Amadurecer dói. Porque isso nos faz sair da zona de conforto. Isso nos faz sair da mesmice. Estamos no processo de crescimento diário. Hoje, o seu desejo e o meu desejo é que sejamos pessoas melhores do que ontem. Então confie em Deus como Pai. Todo momento da sua vida, Ele está presente. Mas entenda, quando entregamos por completo a nossa vida a Ele, somos capazes de suportar qualquer pressão do crescimento. Eu não sei se você sabe, mas o melhor azeite, aquele azeite extra virgem, são de azeitonas que aguentaram uma forte pressão. Eu não sei se você já viu uma prensa de azeite. Quanto mais prensado for a pasta da azeitona, quanto mais prensado for a azeitona, mais o azeite puro é extraído. Você está na pressão? Deus está extraindo um óleo novo. Deus está extraindo coisa nova. Deus está fazendo você crescer. Deus está fazendo você amadurecer. Isso dói, querido. Bom dia, Letícia. Deus te abençoe, querida. Isso dói. Mas faz parte do processo. Processo de um pai. Processo de um pai que está cuidando. Processo de um pai que está caminhando com você. Percebe? Esse pai nos ama. Então, quando nos entregamos a esse amor paternal, nós percebemos o seu amor por nós. Olha o que ele mesmo diz no texto que lemos de Isaías 43, mas agora o versículo 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Você já parou para pensar um Deus falando isso para mim, para você? Como Ele está dizendo hoje? Você é precioso, você é preciosa. Eu sou seu pai. Você é honrado à minha vista. Sabe por quê? Porque eu o amo. Isso são palavras de um pai que nos ama, que nos honra. Então viva como filho, viva como filha. Sabe, nos processos da vida podemos cair. No processo da vida temos dificuldades. No processo da vida temos embate. Porém, sempre temos a oportunidade de recomeçar. Por causa desse Pai que nos levanta, nos sustenta e nos fala, continua, porque eu estou com você. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novidade de vida. Deus é um Deus que, como Pai, nos renova,
na sua presença todos os dias. Então continua. Caiu, temos um Pai para levantar. Machucou, temos um Pai para curar. Mas não pare. Continue caminhando a jornada da vida, confiando nesse Pai. Temos um Pai, não esqueça disso. Temos um Pai eterno. Amém? Terceiro benefício, terceira coisa que acontece quando reconhecemos Deus como Pai. Você já sabe, você começa a ter a convicção de que você é um vencedor, de que você é uma vencedora. Quando você olha para Deus como Pai, você fala, eu venci. Ele me ama exatamente como eu sou. Ele me transforma, não me deixa mais como eu sou. Ele me torna um vencedor. Sabe, porque Cristo venceu na cruz, nós vencemos com Ele. Por isso que o texto vai dizer que em Cristo somos mais do que vencedores. O que seria mais do que vencedor? É a marca que fica na alma de um vitorioso. Queridos, sempre que surge uma batalha, sempre que surge uma luta, já entra nela na perspectiva de um vencedor. Sabe aquela coisa de você entrar numa batalha e saber que a vitória é certa? É você entrar numa batalha e saber que existe um Deus que é Pai por nós. É você entrar numa batalha sabendo que esse Pai nunca perdeu batalha. Não é a sua, não é a minha que Ele vai perder. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é general. Ele luta minhas lutas. Ele batalha as minhas batalhas. Não é isso que um pai faz? Amém? Isaías 43, 1 em diante diz, mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, você é um vencedor, Ele te criou. Aquele que te formou, não temas, pois eu te resgatei. Eu fiz a sua vida mudar, eu te chamo agora pelo nome, você é meu. E Ele garante, quando você atravessar os rios, eles não vão te afogar. Quando você atravessar as águas, elas não vão te submergir. Quando você pisar no fogo, eles não vão te queimar. Isso é uma garantia de um pai. Por quê? Porque ele sabe que você é vencedor. Entenda uma coisa. Você só está vivendo o que você está vivendo, você que está aí passando por uma luta, um problema, um desafio, você só está vivendo isso porque esse pai sabe que você é um vencedor. Esse pai sabe que você é uma vencedora. Por isso que ele permitiu que acontecesse isso. Todas as nossas lutas, todas as águas, os rios, o fogo, tudo isso entra na permissão de Deus. Se Deus permitiu, é porque Ele confia em você, sabe que você consegue suportar, porque você é um vencedor, uma vencedora. Querido, só o fato de você estar aqui hoje, acordado, de pé, alguns já devem estar trabalhando por causa do horário, só o fato disso tudo está acontecendo. Podemos olhar para trás e dizer, vencemos. Vencemos. Bom dia, Olga. Deus abençoe, querida. Vencemos. Visto que você é precioso, preciosa para mim, honrado, honrada a minha vista,
porque eu te amo. Queridos, eu falo por experiência própria. Quando essa chave virou na minha mente sobre a paternidade de Deus, a minha vida transformou. Eu tenho consciência absoluta que eu sirvo a um Deus que é Pai. Temos um Pai. Temos um Pai. Nunca esqueça disso. Sabe, como filhos de Deus, nós somos privilegiados. Como filhos de Deus, nós temos o privilégio de viver essa dávida de filiação, de ser cuidado por esse Pai e de viver coisas grandes nele. Isso nos dá uma identidade. Não negocie essa identidade. Confie. Decida hoje confiar nesse Pai maravilhoso. Oi, Norimar, vamos estar orando por isso, viu? E esse Beholders, estarei orando por você. Deus sempre vai trazer para você pessoas que realmente são necessárias. Pessoas que realmente andam com a gente por aquilo que somos. Tá? Descansa em Deus. Deus cuida de tudo isso, esse Pai amoroso. Queridos, abri um parênteses. Entenda uma coisa. O mais importante na nossa vida, entenda isso que eu vou dizer, abrindo parênteses diante disso aí que vocês escreveram. A coisa mais importante na nossa vida e que devemos preservar é o nosso relacionamento com Deus. Isso deve ser prioridade. As pessoas, elas são secundárias. Devemos amar as pessoas, devemos, assim que possível, estar com pessoas que caminham na mesma direção que a gente. Eu já falei aqui 500 vezes e vou repetir como testemunho. Como testemunho. Quando eu me tornei pastor, 90% dos meus amigos foram embora. E aí eu vi, realmente, que só 10% eram verdadeiros amigos. No dia, eu me entristeci. Hoje, eu me alegro no Senhor. E hoje eu sempre falo para Deus o seguinte: Senhor, coloque pessoas na minha vida que estejam caminhando na mesma direção que eu. Coloque pessoas na minha vida que estejam no mesmo sentido da fé. Pessoas que me aproximam de Deus e não me afastam. Então hoje, as pessoas que chegam até a mim são pessoas que Deus levanta para me ajudar a caminhar na direção daquilo que Deus tem para a minha vida e o meu propósito. Então pessoas que vão embora, precisamos deixar ir, pois são livramentos de Deus. Filhos, entrando agora no aspecto de filhos, filhos criamos para o mundo, filho criamos para voar, filhos são flechas. Eu não vejo meus filhos faz mais de 6 anos que eu não vejo meus 2 filhos. Só tenho uma filha aqui comigo que já é casada e eu tenho um neto. Agora meus outros 2 filhos
Eu só falo por telefone. Não é sempre, porque eles têm a vida dele, têm os trabalhos dele, tem a namorada, inclusive o mais velho me chamou para realizar o casamento dele. Então, isso não deve ser motivo de tristeza, isso não deve ser motivo de angústia, porque os filhos a gente cria para voarem, para viverem a vida deles. Nós temos a nossa e devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Isso é o mais importante. Pessoas chegam e vão. Situações chegam e vão, mas o relacionamento com Deus permanece. E é isso que é a nossa prioridade. Por isso que Deus vai dizer na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, filho, amigos, trabalho, financeiro, saúde, tudo, Ele acrescenta. Amém? Então não se entristeçam por causa de pessoas, não se entristeçam por causa de filhos. Se alegrem na presença e no relacionamento com Deus. É Ele que nos preenche, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos faz caminhar. Pessoas são falhas, pessoas se corrompem, pessoas nos frustram, mas o relacionamento com Deus deve ser prioridade. Então a palavra de Deus diz assim, eu vou só ver qual é o versículo, que eu não me recordo do versículo, mas eu vou pegar aqui para vocês terem esse versículo como referência para entender isso que eu estou falando, e a gente já vai finalizar a live. Se vocês abrirem a Bíblia em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, existe uma grande verdade. Diz assim: maldito o homem que confia no homem. Essa palavra homem é ser humano, não quer dizer homem masculino. É homem e mulher. Maldito o homem que confia no homem. Não confie nas pessoas. Ah, pastor, mas é meu filho. Não confie. Quando eu falo não confio, eu sei que eu estou falando com adultos aqui. Claro, você deve confiar no seu filho. Mas não coloque a sua expectativa nele. Não coloque a sua esperança e as suas expectativas nas pessoas, porque elas vão decepcionar. Eu posso te decepcionar. Eu não sou perfeito. Posso um dia te decepcionar. De repente eu posso falar algo que você não gostou. Não tem o que fazer. Então não confie nas pessoas. Só no seu Pai, nesse Deus maravilhoso. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Então não se frustrem por causa das pessoas. A nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso foco, o nosso desejo deve ser por esse Pai maravilhoso que jamais vai nos decepcionar. Esse Deus tremendo. Amém? Guarde isso. Uma das maiores prioridades de Deus para a nossa vida é construir um relacionamento entre pai e filho, entre pai e filha. Amém? Então, quando confiamos nesse Pai amoroso, quando confiamos nesse Pai tremendo, temos a certeza de um futuro melhor. Sabemos que Ele está presente em todos os processos da nossa vida e sabemos que Ele já nos fez vencedor. Então, queridos, um conselho que eu dou para todos nós aqui: priorize o seu relacionamento com Deus. Não coloque as suas expectativas em lugares, em coisas e em pessoas. Você vai se decepcionar. Você vai se frustrar. Todo ser humano é passivo de erro. Às vezes cometem alguns erros que nem percebem que estão cometendo. Não é por maldade, é porque é ser humano. Perfeito, só Deus. Então nunca esqueça, temos um Pai.
Amém, queridos? Vamos orar? Tendo a certeza de que Deus falou conosco nessa manhã. É verdade, Rose, eu também demorei. Eu tive que aprender na marra também, né? Tive que aprender me decepcionando, tive que aprender me frustrando. Por isso que tudo é um processo. Tudo gera experiência. Então nunca esqueçam disso. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Priorize o seu relacionamento com Deus. E Deus vai te trazer pessoas que merecem estar do seu lado. Pessoas que vão ter o privilégio de estar do seu lado. Pessoas que vão caminhar na mesma direção que você. Eu perdi 90% dos amigos, mas ganhei 100% de pessoas que hoje caminham comigo. Pessoas que comungam da mesma fé. Pessoas que estão indo na mesma direção. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então, não priorize amizades que não acrescentam nada na sua vida. Não priorize amizades que vão te deixar para baixo, te entristecer. Não. Continue firme, priorizando o seu relacionamento com Deus, com esse Pai. Nunca esqueça, temos um Pai. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que continuamos na tua presença nesta hora, com o nosso coração cheio de gratidão pelo dia de hoje. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado por nos trazer aqui diante de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos conduzido e tem nos levado a lugares altos. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos ensina que temos um Pai, o Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu grande amor de Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado de Pai. Que possamos focar somente nisso, nesse relacionamento entre pai e filho, nesse relacionamento entre pai e filha. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos sustentar e nos fazer viver cada dia na tua presença. Senhor, tira de nós tudo aquilo que não provém de ti, toda tristeza, toda angústia, toda mágoa, tudo aquilo que de repente nos atrapalha de estar num relacionamento íntimo contigo. O que mais desejamos é nos aprofundar, sair do raso e viver esse relacionamento profundo na tua presença. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor por nós. Senhor, que esta palavra de hoje possa ser um instrumento em nosso coração e produza frutos para a honra e glória do teu nome. Senhor, abençoa essas famílias que estão aqui online representadas. Estenda a tua boa mão, abençoa essa casa, essa família, abençoa os negócios dos teus filhos, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser prósperos, abençoados, cheios da tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que as nossas expectativas estejam no Senhor. Senhor, que a nossa esperança esteja somente no Senhor, não nas pessoas, não nos nossos recursos, não nas coisas, porque as coisas, os recursos e as pessoas nos decepcionam. Então, que os meus olhos estejam focados somente no Senhor. Como diz a carta aos Hebreus, que os nossos olhos estejam fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho. Renova em nós a esperança. Tira de nós toda incredulidade, toda tristeza, todo medo, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Eu oro na certeza de que o Senhor já está trabalhando na vida de cada um de nós. E eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor venha conduzir esta palavra ao coração deles. Que o Senhor venha abençoá-los em tudo. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Ô, Norimar, descansa em Deus, Deus que está cuidando deles. Descansa, descansa. Confia no Pai. Confia no Pai. Amém? Obrigado, Gi. Obrigado pelo carinho, pela lembrança do meu aniversário. Obrigado, Lívia. Obrigado, viu? Amo a vida de vocês, é uma alegria passar o dia de hoje aqui, essa manhã com vocês, nesse dia do meu aniversário, né? Deus tem me abençoado muito, é um privilégio e um carinho enorme estar andando com vocês nessa mesma direção. Amém? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, descansa no Senhor, Norimar, descansa no Senhor, caminha na certeza que o Senhor está trabalhando, está fazendo melhor, amém? Deus é bom, Deus é fiel. Beholders, confia em Deus, Deus vai levantar pessoas para caminhar contigo. Sigam firmes, crendo que temos um Pai e que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. E amanhã, hoje à tarde, eu vou estar na tarde da oração. Vou trazer uma palavra lá que Deus colocou no meu coração. Então, quem quiser chegar lá na nossa igreja às 3 horas da tarde. Tá bom? Vamos estar lá fazendo a oração da tarde. Tá bom, queridos? E amanhã, se Deus permitir, se for da vontade dEle, estaremos aqui às 8 horas da manhã para mais uma live, mais uma direção de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Mais 50 eu vou chegar a 100 anos. Amém. Amém. Se for da vontade de Deus, estamos aí. Que Ele me dê saúde e graça, né? Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Não vá embora sem deixar o seu like, tá bom? Se quiser tirar um print aí da tela para postar no seu Instagram, marcar eu, para a gente divulgar essa live para mais pessoas entrarem, tá bom? Não vá embora sem curtir aí o joinha. Quem é novo no canal, chegou aqui hoje, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque muitas coisas o Senhor tem para nós. Amém? Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado, Marta. Deus te abençoe. Até amanhã, queridos. Fiquem com Deus.